Olá, pessoas amadas de Deus, mais um Pode Crer podcast começando, esse lugar maravilhoso, sempre que eu demoro de vir eu fico com muita saudade, é sempre bom transbordar e servir a Jesus. Esse programa aqui tem a intenção exatamente de te ajudar, de te motivar, de te estimular a crer em Deus, porque Deus existe e Deus é muito bom. Repita aí comigo, Deus é muito bom. E hoje a gente tá com uma convidada maravilhosa. É mais um canário do Senhor, é alguém que canta e encanta. Porque eu gosto muito dessa linha dela de simplicidade. Ela é a Márcia Laiane. Marcinha, finalmente Até que a enfim, né, gente tá amiga? aqui. Que alegria, que honra poder estar aqui com vocês. Casal amado, lindo do Senhor, que eu admiro muito, viu, gente? Eles são uma bênção. Ô, Glória. Gabi, Vitor, cheios do Espírito Santo. Então, Amém. estou Amém. muito feliz, muito honrada de poder estar aqui compartilhando a minha história, tudo que o Senhor Jesus fez na minha vida. Louvado seja Amém. Deus, toda honra e glória para o Senhor Jesus. Amém. E com o meu esposo aqui, o de sempre. Vocês já sabem, grandão, bonitão, tudoão, mas é meu, né? Vi, também seja bem-vindo aqui no programa. Muito obrigado mais uma vez aí participar juntos para, de alguma forma, compartilhar as boas novas, né, do Evangelho para as pessoas através de um testemunho vivo, né, uma pessoa que está vivendo essa história, esse Evangelho na prática. Isso é muito bom poder Amém. compartilhar essa história com pessoas que também vivem e com certeza vão se identificar, né, em algum ponto dessa história. Amém. E tem o imã ali que vocês nunca veem, mas eu sempre falo, porque ele está por trás das câmeras, ele está por trás dos bastidores e é ele quem faz tudo isso aqui funcionar. E Eman está sendo sempre presenteado com essa palavra, né? Seja bem-vindo, viu, Eman? Que você trabalha aí com muito afinco para a obra do Senhor e ele há de te abençoar. Amém. Mas, Marcinha, o fato é que você é uma cantora, é isso? Sim. Cantora de Cantora Jesus. cristã de Jesus. Sempre foi cantora? Sempre fui cantora desde cedo, mas há 22 anos atrás, né, que começou a minha história de louvor, de adoração exclusivamente ao Senhor. Mudou o Mudou o foco foco. da música, né? Antes você Isso, cantava, agora você louva, não é isso? exatamente. Você é piauiense. Sou De piauiense. A maioria das pessoas acham que eu sou baiana. Eu amo muito a Bahia, nasci de novo aqui em Cristo, então eu sou piauiana. Sou de Piauiana. Teresina, Piauí. Teresina, Piauí. E eu estava ouvindo sobre seu testemunho. Com 13 anos de idade, você começou a cantar em lugar público, é isso? Cantava forró. Conta um pouquinho pra gente, Bom, eu comecei a desse início. cantar lá em Teresina mesmo, que é a minha cidade natal, capital do Piauí. Comecei a cantar com 11 anos de idade, em barzinhos, assim, e tal. Quando eu completei 14 anos, eu fui convidada por uma banda baiana, chamada Flor da Sucena. Era uma banda de identidade musical forró. Já cantei todos os ritmos, carnaval, trio elétrico, reggae, se pensar, banda baile, mas essa era uma banda de forró da Bahia. E eles foram fazer uma turnê lá em Teresina. Na época eu já cantava em bandas maiores lá. E eles me viram cantando, gostaram, e aí surgiu o convite para entrar na banda e, consequentemente, morar na Bahia. E aí você já tinha quantos anos? Eu tinha 14. E aí você veio pra Bahia com 14. Depois de um mês de insistência com a minha mãe, ela deixou eu vir para a Bahia, né? Como eu era de menor, o dono ficou responsável por mim. E eu vim atrás de um sonho, né? Porque a Bahia, dentro do Brasil, ela é um estado muito conhecido como musical. É um Os celeiro grandes musical, nomes, né? né, da música brasileira são baianos. Então eu pensei, é a minha oportunidade da vida, né? Então agarrei com todas as forças e vim cheia de sonhos de crescer profissionalmente, de cantar em vários lugares, de ser conhecida, alcançar a mesma fama, o sucesso, porque eu entendia que assim acontecendo, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. E você sabe que tudo isso é muito natural, né? Você disse que veio atrás de um sonho. Sim, Então você tinha que agarrar com todas as forças e dar tudo o que fosse possível para conquistar o sonho. E é o natural, né? Para quem tem um exatamente. sonho, precisa lutar por ele. Verdade. Eu vejo dois pontos aí. Quando você está com um sonho distorcido, e agora a gente fala na esfera da comparação com o que é do céu e com o que é da terra. Uhum. Então, um sonho distorcido é quando você está entregando tudo, agarrando com todas as forças e se dedicando ao máximo para conquistar e realizar um sonho que fica somente em realizações terrenas, não é? E Exatamente. quando a pessoa morre, o sonho vai morrer também.
E eu Isso. costumo sempre dizer para meu filho, para meu pai, já falei algumas vezes, que a gente precisa sonhar com algo que vai além da existência. Porque Perfeito. ainda que a gente pereça, esse algo continua a existir. Então a gente precisa sonhar com os sonhos de Deus. Verdade. Mas é interessante ouvir que você agarrou com todas as forças. Uhum. E eu creio que você fez renúncias por isso, né? Abriu mão de algumas coisas porque Sim. era o sonho. É, a E ele primeira pedia isso, foi né? minha família, né, que eu deixei no Piauí, minha mãe, meus irmãos. Na época, os meus pais já eram separados, meu pai estava morando em São Paulo já, e minha mãe com os 4 filhos sozinha. E eu, cheia de sonhos, deixei tudo e vim para Bahia. Você tem 4 irmãos. Sim. Quem são eles? Pode mandar um beijo aí para eles. Ah, vou mandar sim. Minha irmã mais velha é a Vânia, que é adventista também. Minha irmã mais velha, Amém. Vânia. O meu irmão, Willamy. E a minha irmã, Lilian. E o meu irmão, Otávio. Amém. Todos são cristãos? Olha, o Ainda? Otávio tá ainda. Mas Ainda ele não. vai, mas ele Mas vai. cadê essa câmera aqui? É Emã. Otávio, estamos te Otávio esperando, Samuel. viu? Otávio e Samuel? Otávio Samuel, o nome dele. Otávio Samuel. Samuel. É isso Estamos mesmo. te esperando do lado de cá, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Marcinha, houveram renúncias. A primeira foi sobre família. Isso. Você renunciou à convivência com a família com 14 anos de idade. Lembrei de Vitor, que veio para Salvador com 12 anos, né? É, parece um pouco, né, a história assim. Gente, na verdade, todo mundo abre mão de alguma coisa Uhum. para conquistar alguma outra coisa. Quando a gente se casa, a gente abre mão de um estilo de vida de solteirice, né? Quando a gente quer emagrecer, a gente abre mão de um estilo de vida glutão ou sedentário, ou no mínimo negligente, né? Vamos aliviar aqui, porque muita gente está acima do peso por deficiências, Uhum. mas no mínimo porque não está parando para observar e fazer o que é preciso. Que Uhum. seja ir no médico, que seja mudar hábitos. Mas sempre que a gente vai alcançar alguma coisa, a gente precisa desistir de outra. Sim, verdade. E me chama muita atenção, porque sempre que Cristo pede algo na Bíblia a alguém, é quando ele está prestes a dar alguma coisa. Ou seja, antes de Melhor, né? Cristo dar alguma coisa, ele pede algo. Isso é impressionante. É como se ele tivesse que esvaziar o vaso para poder colocar o que é dele, ou como se ele estivesse provando para ver se de fato você está preparado para receber, ou se de fato você vai valorizar o que vai receber. Porque se você recebe algo precioso Verdade. e não tem noção, você não vai cuidar com o valor que tem. Mas sempre que Cristo pede algo, ele tem algo, Vitor falou, melhor para dar. Com certeza. Esse melhor, eu e Vitor até discutiu essa semana, é melhor, porque vem das mãos de Deus. Sim. E tudo que vem das mãos de Deus é melhor. Mas talvez chegue na mão humana num momento em que o humano ainda não tem condições de entender que aquilo é melhor. E aí, às vezes, fala até como o povo no deserto, esse maná ordinário, né? Talvez os olhos humanos não conseguem identificar que o melhor de Deus como eu poderia dizer, é melhor para o ser humano naquele momento, embora as filosofias ou as ideias, né, ou até a conjuntura que a pessoa vive possa dizer ao contrário, né? Então, de repente, como seria bom a pessoa, por exemplo, ficar desempregada, né? Mas talvez esse momento seja uma grande bênção para que ela se Aprenda, prepare, né? né, e aprenda para viver uma situação melhor depois, ou enfim, ou de repente aquele emprego poderia estar matando essa pessoa, né, em relação, matando o seu psicológico, a sua mente, né, os seus sonhos também, e de fato pode, né, um desemprego pode ser uma bênção, mas no momento quando a pessoa perde o emprego, ninguém consegue atrelar isso a uma ideia de bênção, né, de coisa boa, né, porque aparentemente está perdendo algo. E as coisas de Deus, você mencionou a questão do sonho, eu acho que o ideal é de fato nós sonharmos ou tentarmos alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus, inclusive na Terra ainda, né? Você mencionou a questão da eternidade, claro, porque isso faz dar sentido à vida, mas também Deus tem sonhos para Sim. realizar em nossa vida enquanto Conquistas estamos aqui. vivos aqui, nos preparando para uma eternidade, né?
Com certeza. Então, eu acho que o ideal mesmo é a gente entender a vontade de Deus, né, através do conhecimento dele, da sua vontade, das escrituras, né, onde ele expressa essa vontade para nós, seres humanos, e tentar alinhar com o nosso sonho, né? E Verdade. aí fica legal. É interessante que tudo que Deus nos permite alcançar, realizar aqui, é para a glória dele e é para ser bênção na vida de outras pessoas. Perfeito. Não é? Outra coisa que eu ia falar é, as pessoas às vezes esquecem que a primeira coisa que Deus pede, tá lá em, acho que é em Salmo, se eu não me engano, dá-me, filho meu, o teu coração. A primeira coisa Justamente. que você tem que Deus te pede é o nosso coração. Porque se ele não tiver o seu coração primeiro, não vai dar certo. Não vai dar Você vai certo. fazer algo para agradar ele por suas próprias forças, quando ele não tem o seu coração, ainda não flui. É verdade. É porque é do coração que tá, é no coração que tá a raiz de todas as coisas, do que é bom e do que é mal. E o coração, a gente quando fala assim, pensa num órgão, né? Mas é a consciência. Uhum. Dá-me, filho, espontaneamente, por escolha. Exatamente. Porque desde Adão, Deus permite a escolha, desde o céu, né? Os anjos escolheram, dá-me a sua escolha diária. Escolhe por mim, então me dá conscientemente a sua vida. Exatamente. Esse tema que Vitor falou, que a gente entrou aqui antes de você renunciar à sua família, que a gente vai voltar para aí, para entender como que você entendeu, em nome de um sonho, abrir mão da convivência. Eu quero entender como que isso, naquele momento, soou para você. Né? De Bom, repente, foi algo natural, eu nem percebi, porque eu estava tão Muito jovem, né? empolgada. Era um adolescente, né? Mas antes de verdade. você entrar nesse ponto, quando a gente toca nesse assunto sobre o que nos causa dor e bênção, eu penso que é sempre muito polêmico e muita gente está sofrendo ao redor do mundo. O mundo está sofrendo. Se a gente fosse desenhar o globo, a gente teria que desenhá-lo com sangue, gotas de sangue, Verdade. com muita lágrima, muita cicatriz, muito band-aid, porque a gente vive um momento em que o mundo está sofrendo, né? E quando a gente diz assim que um desemprego pode ser uma bênção, eu tenho sempre muito cuidado para que quem está nos ouvindo entenda que Deus nunca traz nada que cause dor. A Bíblia diz que Deus é tudo de bom. Então, se você está com um diagnóstico, se você que não é bom, se você se separou, se foi traído, se está com depressão, se está com câncer, não tem nada a ver com Deus. O pecado trouxe tudo que é de ruim para o mundo. E muitas vezes, porque nós não nos submetemos à voz de Deus que quer nos poupar e nos proteger nesse mundo de dor, ele permite que as nossas escolhas nos levem a situações como desemprego, como doença, e ele usa esses momentos e essas situações de dor para fazer a gente enxergar ele. Isso é muito importante. Então, por exemplo, meu esposo ficou desempregado porque escolheu a Cristo. Aí a Bíblia é muito clara. Ele vive isso por escolha a Cristo. Mas muitos estão vivendo porque o mundo é mau, porque o patrão é injusto, porque as empresas não consideram ou porque foi um funcionário relapso. Diversos motivos. E isso não tem nada a ver com Deus. Mas Deus vai transformar se você confiar. Com Deus certeza. entra nessa situação e transforma essa maldição numa bênção. E eu entendo que é nesse sentido, né, que divide. Que essa maldição, que é um desemprego, que é uma doença, que é uma separação, que é um divórcio, ela pode, nas mãos de Deus, ganhar muito potencial e se transformar numa grande bênção. Em alguém que vai contar, que vai ajudar, que vai ter experiência para dizer: Deus estava comigo aí. E você pode crer que Ele está com você e Ele vai usar isso como combustível para transformar a sua história numa bênção. Então, quem nos ouve, fica tranquilo, porque Deus só traz o que é bom. E se você está vivendo algo que não é bom, coloque na mão de Deus. Discute com Ele, conversa com Ele, e Ele pode pegar tudo isso e transformar em algo extraordinário na sua vida. Eu tenho sempre muito cuidado com isso. Sempre que Vi traz isso, eu falo, porque a nossa mente humana tem sempre muita sede de encontrar em Deus salvação. E é isso que Ele é, salvação. Verdade. Então, se a gente atrelar a Deus qualquer coisa que nos traga dor, isso pode ser muito perigoso. Nós buscamos dor, o inimigo causa dor, o mundo é de dor,
Mas em Deus a cura, há a solução, e ele usa até a dor, se for preciso. Ele usa, ele não causa. Uhum, Ele usa para nos abençoar, né? com certeza. E a gente parou aqui no momento que você estava falando que saiu com 14 anos, Vitor saiu Foi. com 12, eu fico pensando, meu filho tem 18, minha filha tem 9, como com Jamais, 12? né? E Eu tenho um filho de 7, jamais eu deixaria ele sair, é né? isso. Será que. Olha uma polêmica aqui, para vocês responderem, para quem está ouvindo. A gente diz jamais. Será que naquele momento o próprio Espírito de Deus conduziu você por caminhos que pra gente hoje a gente diz tortuosos, porque era para servir ao mundo. Uhum. Mas eu creio que Deus, Eu creio. ele tem uma forma perfeita de fazer um filhinho sair de um ponto como Abraão, da terra de Ur dos Caldeus, e chegar até o outro ponto. E essa jornada, ela tem um caminho diferente para cada um. E para alguns, Deus vai ter que conduzir pelo zigue-zague É verdade. até chegar lá. Porque com 12 anos e com 14 anos, vocês abriram mão. E nessa condução, nessa jornada, vocês chegaram num ponto que muitos hoje que nascem na igreja ainda não chegaram ao encontro de Cristo. É verdade. Então, será que o Espírito Santo, há uma possibilidade, né? De ter permitido e conduzido você também por esse caminho aparentemente, mas não tinha chegado no final, né, Marcinha? O que que você acha disso, você e Vitor? Hoje a gente tem esse entendimento, né? Antes, É, assim, porque a minha visão espiritual, antigamente, né? Antes, no início dessa fase aí, eu sempre acreditei em Deus, certo? Eu só que eu tinha uma visão muito distorcida, como aquele Deus mais severo, que olha sempre nossos erros. Então, se eu, sei lá, tô andando na punitivo, né? rua e topasse numa pedra, eu falei, o que foi que eu fiz, Deus? Tipo assim, sabe? Então, eu tinha muito medo de Deus, me achegar a Ele. Eu via ele realmente como um Deus punitivo, severo, sabe? Então, eu não tinha nenhum relacionamento, eu só sempre tinha o hábito de rezar o Pai Nosso. E por que Inclusive, essa visão de Deus? Você inclusive aprendeu com antes, quem, assim? olha, no início, né, quando eu era mais novinha, eu ia na igreja católica, bem pouco, assim, mas não era aquela devota de sempre estar na igreja. Uma vez ou outra eu ia, minha irmã acompanhava, fez a primeira comunhão, mas eu nunca, sabe, fui assídua de ir à igreja. E eu de vez em quando, porque todo mundo fala que é católico quando não tem igreja, né, quando não é cristão. Então, assim, às vezes a minha mãe lia, assim, um salmo pra gente, mas talvez de tanto ouvir as pessoas falarem, né, ah, Deus vai te castigar, não faz isso que Deus castiga. Então, né, às vezes a mãe para repreender um filho, ai, Deus ficou chateado com você, tá? Enfim, então vai criando essa visão distorcida de Deus. É por isso que eu tenho muito cuidado quando a gente diz que algo pode vir de Deus na Aham, intenção de um castigo, né? Porque a sim, gente ouve isso desde pequenininho. é, Deus vai te castigar. Então, será que agora eu estou sendo castigado? O que que eu fiz para estar com exatamente. isso, né? Por quê? E isso fica, né, É, na vida inteira, assim, na nossa mente. Se fiz alguma coisa errada, acho que foi isso aqui, tá? mas você, quando vai com 14 anos para Euclides da Cunha, o interior aqui da Bahia, faz Uhum. um friozinho, né? E olha que É, um você pouquinho. escolheu aí um segmento musical forró, que realmente é um negocinho que é bom, né? Só não é bom quando o coração ele é transformado. É Mas assim, verdade. é um perfil musical agradável. Sim. Eu, particularmente, de todos os estilos musicais, o forró, hoje tem algumas variações de forró, mas o forró Uhum. arrasta-pé, né? Uhum. Aquele que dá para você dançar juntinho. Às Sim. vezes em casa eu e Vitor se abraça, eu sou pequenininha, ele grandão, né? Mas aquelas músicas de antigamente de Alceu Valença, né? Uhum. E eu sempre colocava, às vezes, meus filhos ouviam ali, a questão cultural também, com letras agradáveis, né? Uhum. Tipo Asa Branca, Asa de Branca, né? Gonzaga, né? É Uma cultura, letra né? mais cultural, mais interessante, É né? regional. Isso. E quando você vem com 14 anos, soou para você esse afastamento da família como um desafio ou você nem percebeu do que você estava abrindo mão para conquistar algo? Era tão forte o sonho que você nem percebeu, não sentiu? Olha, eu acho que foi um misto de coisas, sabe? Existem coisas que até eu nunca abri muito no meu testemunho, né? Por trás dessa minha decisão. Primeiro, tudo foi o sonho, entendeu? Mas, assim, como eu falei, meu pai foi embora para São Paulo, deixou a minha mãe com 4 filhos, e aí minha mãe trabalhava o dia inteiro, a gente ficava sozinho, e via a luta dela, a gente
não passou necessidade porque Deus é bom, né? Amém. Sempre cuidou. Mas era muito difícil ela sozinha manter a gente. Então, eu pensei muito, poxa, eu vou lá trabalhar para tentar mudar a história Vou aqui desse... resolver o problema. Isso, entendeu? Depois minha mãe obteve outro relacionamento, com ela tá até hoje e tal. E às vezes é muito diferente, né, para a criança se adaptar e tal. Então, eu me vi como um refúgio também vindo para cá. Entendi. Você viu duas coisas na vinda para cá. Você saiu um pouco daquela pressão afetiva, não é? E, ao mesmo tempo, aqui tinha a possibilidade de você solucionar o problema lá, que era financeiro. É a maioria das histórias, né? Sim. Por isso a gente tem que ter tanto cuidado com a forma como a gente vive a nossa realidade como pais, porque os filhos absorvem, né? Mas me chamou a atenção uma coisa, isso deveria ser para o final, mas me chamou a atenção agora. Você, quando veio com 14 anos, eu ouvi no seu testemunho que você tinha um vazio muito grande. Todo mundo tem esse vazio. Alguns ainda estão aí tapados com algumas coisas, né? Supridos. Mas você começou a cantar aqui e o vazio continuou. E aí, de repente, fez uma visita a uma igreja, né? Foi adventista? Sim. Foi adventista e depois começou a fazer mais visitas e aí começou a tomar o estudo bíblico. Foi. Mas você, quando saiu do Piauí e veio para cá, você veio para ser a solucionadora do problema. E o vazio continuou. Na verdade, você percebeu que o problema te acompanhou. E aí, alguém se apresentou para você como solução do seu problema e do problema que você buscava solucionar. Exatamente. Esse alguém você não conhecia antes. Não. Então, ele permitiu você vir para se Exatamente. apresentar. Esse alguém é quem? Jesus Cristo. Agora, fala pra gente, como foi essa percepção de que o que você começou a encontrar frequentando a igreja, através daqueles jovens, do estudo bíblico, era a solução do que você saiu procurando? E essa coragem de admitir, não, eu vim em busca de um sonho porque eu achava que esse sonho ia solucionar um problema, mas agora alguém se revelou como solucionador. Então, eu não preciso continuar sonhando esse sonho. Conta pra gente como foi esse encontro. Fala um pouquinho aí. Então, como eu disse, quando eu comecei a cantar e as pessoas comentavam que era muito legal, então eu comecei a alimentar esse sonho da fama, eu achei que dá certo e tal. E, como eu disse, que eu seria completamente feliz, satisfeita com aquilo, né? A felicidade, é tão sonhada a felicidade que as pessoas comentam, né? Então, eu vim com muita busca disso. Então, eu não percebia muito vazio. Acho que o vazio que eu queria era a fama, o sucesso, era preencher esse vazio com a fama, com o sucesso, né? Com o que eu vim buscar na Bahia. Então, quando eu cheguei, conheci todo o pessoal, a cidade, eu gravei com eles 3 CDs, sabe? Então, logo a banda começou a fazer turnês e viajar pelo Brasil, e shows e tal, lançamos o 4º CD com a música principal era com a minha voz, e as pessoas começaram a tocar a música e cantar, e foi aquele sucesso. Então, eu falei, olha, tá dando certo. Eu já E aquela dancei música de Flor da felicidade. Sena, porque acho que eu tenho a sua faixa etária. Eu tenho 38. Aqui todo mundo que chega tem que falar a idade, Marcinha. Você vai falar ou não? Eu completei 40, 19 de março. Então, a gente é contemporânea. Sim, sim. Então, enquanto você cantava, eu dançava. Tá Que vendo? vergonha. Meu esposo disse que já foi no show da Producena. Eu não sei disso, mas... Enfim, nós somos mesma época aí. Daqui a 4 dias eu completo 40 também. Amém. 40. Quarentei, amigo. Júnior também quarentou. Amém. Eu vou chegar lá. Vai sim. Então, eu vim em busca disso. E, a princípio, estava tudo bem. Eu cantava, ia sentindo toda essa vida de fama, de viagem, de sucesso. Mas o tempo foi passando e eu comecei a perceber que depois dos shows, depois que as luzes se apagavam, que eu ia pro hotel tentar descansar, dormir, embora eu estivesse realmente cansada, com sono, mas sabe que essa hora assim é a mais difícil, assim, que você tenta dormir e você não consegue, sua cabeça vem várias perguntas e você não tem resposta. Tá faltando você sente algo, uma né? tristeza, você sente uma tristeza tão grande, você não consegue entender o porquê. Né? Tudo que eu vim buscar, eu estava alcançando, mesmo assim, esse vazio, essa angústia, essa crise existencial, ela me pegava, assim, sabe? Muito Você já tinha devagar. quantos anos aí, mais ou menos? Eu creio,
15, 16, por aí, começou tudo isso. 15 para 16 anos. Engraçado. Jovem, né? Porque esse vazio existencial, ele é um lugar comum no coração humano. Sim, inclusive eu ouso dizer que, assim, muitas pessoas se lançam em drogas, se lançam em bebidas, em prostituição, por conta disso. Inclusive pessoas que né, vivem essa realidade de fama, de sucesso. Muitos deles bebem, fumam, usam drogas, porque eles sentem esse vazio também. Graças ao Senhor que eu não precisei passar por essas coisas. Sempre odiei bebida alcoólica, cigarro, qualquer coisa desse tipo, assim, sabe? Minha mãe sempre me alertou e eu fora, graças a Deus, o Senhor me Amém. protegeu. O vazio existencial é um lugar comum É. no coração do ser humano, porque é exatamente o lugar de Deus. Exatamente. E é o lugar que ficou quando o ser humano se separou de Deus, né? De E verdade. é engraçado que isso está inteiramente ligado com o primeiro mandamento, a primeira palavra de Deus: não terás outros deuses diante de mim, porque Deus sabe da condição humana, da necessidade humana de precisar preencher esse vazio. Então, o ser humano vai ser levado a ter algo como um Deus. E quando a gente fala assim, a gente sempre se refere a coisas pejorativas, né? Como droga, álcool, prostituição, excesso de tecnologia. Mas engraçado se a gente reflete que muitas coisas boas, listas que convêm, elas, quando colocadas num pedestal como Deus, se tornam maléficas. Então, uma Exatamente. igreja, um pastor, um marido, uma esposa, um casamento, Não é? qualquer coisa que venha substituir ilusoriamente esse vazio existencial. Isso. E as pessoas vão se apegando a coisas e tornando essas coisas como a primeira na vida, porque elas têm esse lugar comum. E esse lugar comum é um lugar de Deus no coração humano. Exatamente. Né? Perfeito o que você falou, porque eu não cheguei ainda na parte principal, mas é interessante porque até mesmo pessoas dentro da igreja elas podem sentir esse vazio. E como? Porque não é só você chegar, entregar a sua vida a Jesus, se batizar, se você não tem uma caminhada com Ele, se você não aprende nesse tempo todo a amar a Deus sobre todas Se as coisas relacionar, né? verdadeiramente, você nunca vai encontrar esse lugar secreto que é só em Deus. Márcia, fala pra gente como é se relacionar, como você falou, didaticamente. Tem um Eu vou jovem. chegar lá, eu vou começar logo a Pronto. parte do encontro, que eu terminar a conversa da história aqui, né? Rapidinho. Não vai terminar, não, pode falar. Não, continuar falando. É para não ficar assim, se relacionar, para Sim, eu alguém falei do pegar uma vazio, dica. né? Que eu tinha, o vazio ali na minha vida, que eu tinha de fama, de viagem com essa banda, Flor da Açucena. Inclusive, a banda foi pro programa Raul Gil, na época, 2 vezes, que é um programa muito conhecido a nível nacional, Sim. Raul Gil. E foi um estouro, foi um sucesso, né? Mas aí eu comecei realmente a sentir esse vazio, não conseguia dormir. Então eu achava que era a saudade da minha família, a falta, né? Daí eu ligava para minha mãe, conversava, mas ainda assim, aquilo só crescia dentro de mim, a ponto de eu não conseguir mais nem sentir alguma alegria, porque a música, ela tem um poder muito grande na minha vida. A música, ela me eleva, ela me tira de lugares, ela é incrível. Mesmo antes de me É conhecer, acho que terapêutico, por né? isso que Deus, Na minha Deus usou também. muito a música na minha vida. Muito mesmo. Amém, Até amém. para Por me isso que acolher. os anjos louvam 24 horas por dia. Você falou uma palavra interessante. Ela te eleva e ela te transporta. É verdade. Fica uma boa dica, né? Ao invés de beber, de se drogar, escolhe Exatamente. bons louvores e a música te E transporta. mesmo quando não era, né? Não conhecia a palavra de Jesus da igreja, eu gostava de ouvir música evangélica. Amém. Sempre ouvia Fernanda Brum, Aline Barros e tal. E eu lembro que eu estava ali pronta para entrar no palco, toda arrumada, e eu aquecendo a voz com música de Aline Barros. Imaginei eu lá cantando: Pai, eu te amo, te louvo e te adoro, glória ao teu nome em toda a terra. Aí eu, meu Deus do céu. Podia continuar aí um pouquinho mais. Eu acho que Deus falou assim: o que você tá fazendo aí, menina? Pelo amor de Deus. Com certeza. Ele já E sabia aí- onde ia te levar, né, É Márcia? verdade, é verdade. Você que não sabia para Não onde estava sabia. indo. E aí tudo começou quando
a sede da banda se mudou para lado da igreja, então para ensaiar eu passava em frente à igreja. E a música me tocava, sempre a música, né? Tudo coopera pro bem de quem ama a É Deus. Ele verdade. transforma. E aquela música era tão linda, eu sentia vontade de entrar, mas tinha muita vergonha de entrar na igreja. Por quê? Porque a gente ensaiava do lado e eu achava que o barulho do ensaio atrapalhava a igreja e que os irmãos não gostavam da Você gente. se via como indigna E isso para entrar também. naquele lugar, Exato. que é algo que muitos pensam, né? É, Muitos que entendeu? estão por aí. Vergonha disso, das roupas, enfim. Mas eu falei, eu vou entrar. Aí convidei a amiga, entrei. Na verdade, isso foi um meio de semana e estava tendo um ensaio. Nem sabia que era, achei que era culto, mas era um ensaio do Ministério de Louvor da igreja. Então só tinha jovem na igreja. A nave estava vazia e lá na frente estava só o grupinho ensaiando. E aí a gente botou a cabeça assim, aí eles viram a gente, tomaram um susto, né? Que sabiam que a gente era da banda. E pararam o ensaio, foram lá, Já estava esperando. Deus está sempre apertaram a mão, esperando, né? abraçaram. Sabe aquela recepção calorosa, gostosa? Foi muito bom. Foi lá em E Euclides da Cunha. lá em Euclides da Cunha, na igrejinha de lá. Legal. E ali a gente ficou assistindo o ensaio, eles convidaram a gente sentou no primeiro banco. E ali eu nunca vou esquecer aquele momento. Quem estava com Porque você nesse dia? Patrícia era vocalista da banda também. Ah, legal. E eles começaram a cantar, a ensaiar, e a gente era mais ou menos da mesma idade. Eu devia ter uns 17 já, 16 para 17. Por que você nunca vai esquecer? Naquela receptividade, o que que você já encontrou ali de cara que Eu encontrei estava primeiro faltando? amor, né? Eu fui bem recepcionada, apesar de eu ser uma cantora ali, que tava fazendo barulho, atrapalhando os cultos, talvez, e eles, mesmo assim, não me trataram mal, me trataram muito bem. Foi o oposto da sua expectativa. Exatamente. Você achava que não era digna de ir porque estava no mundo, com músicas do mundo, e encontrou o contrário. Exatamente. Deus está sempre esperando, né? É verdade. E ali, eles cantando, e eu percebi algo neles diferente. Eu percebi um brilho no olhar, eu percebi uma alegria verdadeira, sabe? Um louvor que vem do coração. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, meu Deus, olha, eles têm a mesma idade que eu, e eles estão aqui adorando a Deus. Enquanto eu estou aí no mundo, perdendo noite, em vários lugares cantando para as pessoas enquanto elas bebem, enquanto elas fumam, enquanto elas estão ali, é, vivendo uma ilusão. De Entendeu? alguma forma, sendo um conduto para estimular esses hábitos que Exatamente. levam dor, não é? Tudo Uhum. começa num vício, numa mesa, num bar, as Exatamente. destruições, Para né? aliviar os vazios dos corações dessas pessoas. É que às vezes a gente não percebe para o que a gente está influenciando, mas sempre influenciaremos para uma coisa ou para outra, né? Porque às vezes a pessoa está focada só em ser famosa, alcançar um grande sonho, mas não se preocupa no que está proporcionando para o outro, né? No que flui através Exatamente, dela, né? Isso, exatamente. É um prazer momentâneo e a pessoa está ali vivendo de ilusões, às vezes músicas com letras que falam de traições, essas coisas, né? E ali a pessoa está se alimentando disso. Porque Então, alimenta não a carne, né, isso, Márcia? então não tem nada de proveito disso. E a gente sem perceber, a gente percebe, sem perceber e percebendo, né, a questão da responsabilidade que nós temos enquanto seres humanos na sociedade, não só com os nossos próximos, né, mas com as pessoas que temos contato no dia a dia, porque de certa forma a gente não vive numa ilha isolado, né? Então todos nós dependemos de alguma forma de um, de outro. E como a Gabriela mencionou, né, todos nós em algum momento vamos influenciar ou sermos influenciados por alguém, Verdade. mas isso nos traz uma responsabilidade, né, de um com o outro. E talvez a empatia, o amor tenha se esfriado no mundo simplesmente porque as pessoas não querem ter mais esse compromisso, essa responsabilidade, né, de De que levar algo o comportamento construtivo dela, à né, vida, né? a forma dela se comportar, de lidar com as situações no dia a dia, vão impactar a vida de outros, né? Vai Com impactar e vai certeza. influenciar. E talvez aí a gente vive essa crise, né, de empatia e amor, né, com o próximo. Com Verdade. certeza. O mundo, ele é feito de pessoas, o todo é feito das partes. E a gente não é uma ilha, né? Nós vivemos, o ser humano foi feito para ser um ser sociável, Sim. social. E quando a gente se ausenta de assumir a nossa responsabilidade como influenciadores, sentamos numa poltrona e ficamos confortáveis, só querendo que alguém nos influencie, gera aquele efeito de julgamento. Porque o pastor,
porque o presidente, porque o médico, porque a professora, porque sempre o outro. Porque a gente não entende ou não quer entender que todos somos parte de um todo. E que se a gente, ao invés de ficar querendo ser influenciado, assuma o nosso papel de influenciar, então a partir da gente o mundo já começa a ser diferente. E isso é muito sério, muito forte. Eu sempre falo para minha filha: o Instagram tá aí. Você pode passar um dia sendo influenciado, ou você pode influenciar. E quando a gente entende que a gente foi colocado no mundo como servos de Deus para influenciar, o que quer que a gente faça precisa gerar para o outro uma forma dele ser mais forte, melhor, dele crer em Deus. E isso é uma questão de mentalidade. A gente fala assim num todo, fica meio complicado, mas quando a gente pega no dia a dia, basicamente o Instagram. Tem pessoas que usam o dia todo o Instagram para ver a vida do outro. E se alguém posta a sua vida é porque sabe que alguém vai ser influenciado. Mas alguns não querem assumir a postura de influenciador. E todos nós fomos chamados para influenciar alguém. Exatamente. E claro, temos necessidade de referências, mas a nossa maior referência tem que ser Deus. Sim. E quando Deus é o nosso maior influenciador, até quem nos influencia, a gente vai escolher a dedo. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. E tem coisas que é melhor nem tocar, para não nos levar a pecar, não é verdade? Com certeza. Mas sim, é impressionante perceber que você era muito nova. É. E que tudo isso girou em muito pouco tempo, de 14 anos para 16. E é uma época tão delicada, a época da adolescência. Esses dias eu estava vendo meu filho e a forma bonita como ele tem se tornado um jovem de Deus, né? Abdicou agora do talento também de jogar futebol, está fazendo cursinho para fazer medicina, e eu creio que vai ser abençoado. Ai, sim. E eu estava no quarto pensando assim, meu Deus, agora ele desabrochou como um homem, né? E vai cada vez mais. Mas sabe que há um ano atrás eu não percebi que essa fase era tão crucial. E que aquele investimento o tempo todo, culto, filho, de manhã e de tarde, filho, vamos orar, filho, vamos orar, filho, vamos orar, filho, vamos orar. Eu não percebia que era tão crucial enquanto a mente de um adolescente estava numa completa metamorfose. São muitos hormônios, são muitos questionamentos, é a referência de pais, é um sonho que é latente, é olhar para o talento, né? É a carne sendo alimentada, é o mundo. E agora eu percebo, Senhor, muito obrigada. Porque eu percebi num detalhe de um comportamento dele que ele tinha passado desse momento. Graças a Deus. E você viveu essa fase da adolescência, esse turbilhão, essa enxurrada de informações, de questionamentos, de ânsia por encontrar algo, e você não podia encontrar no seu pai, porque ele tinha ido embora. Você podia encontrar em sua mãe de uma maneira palpável no sustento, no esforço, mas talvez não no olhar e entender o que você estava vivendo de preocupação, né? E um adolescente, ele vive muitos intempéries emocionais. Sim. E é tão importante eles saberem que há um Deus. Há um Deus que, se for preciso, pega a sede de uma banda do mundo e coloca do lado de uma igreja, para que ele possa te olhar e fazer você se sentir acolhido, amado, não é? Eu acho impressionante a forma como Deus lida em cada idade. Ele te atraiu pelo louvor, com o ministério jovem, porque só tinha jovem, e ele estava te falando algo ali. Eu estou te vendo. E eu trouxe você por caminhos aparentemente estranhos para me encontrar com você. Verdade. Agora, o fato é que você permitiu esse encontro. Sim. Então, fala pra E gente. aceitou, né, em algum momento. Fala pra gente Então, agora do que você viveu, depois daquele né? momento ali na igreja com aqueles jovens, eu comecei a frequentar a igreja, estava na última semana de uma conferência, né? Eu comecei a ir nas noites e Deus sempre falando comigo através das músicas, das mensagens, eu me emocionava muito. E no fim da semana eu recebi um convite de estudar a Bíblia. Eita, Fazer o bem. estudo bíblico. Foi rápido, viu? Foi. O pessoal não perdeu tempo, não. Eu fui É isso convidada para aí. estudar a Bíblia. E eu fiquei encantada com esse convite, porque eu tinha muita curiosidade sobre a Bíblia. Eu havia, inclusive, ganhado uma Bíblia de um fã.
me deu a Bíblia. Só que assim, eu tinha dificuldade de compreender. E eu queria muito entender sobre o último livro, que é Apocalipse, porque as pessoas falavam que o fim do mundo estava escrito lá. E aí eu queria saber como é que seria esse fim do mundo, será com água, será com fogo? Queria Só entender, que né? eu não entendia nada. Eu vi lá aquelas bestas e tal, né? A besta que emerge do mar e tem 7 cabeças e 10 chifres, coisa assim. Eu falei, meu Deus, tem uma besta dentro do mar, eu nem sei nadar. E você sabe que por causa disso, muita gente não toma banho no mar, né? É mesmo? É, é. Meu Deus. Tem gente E que tem... não toma banho no mar porque diz que se a besta tá no mar, o mar não deve Não dá, entrar. né? Mas enfim, como é importante Eu estudar a tinha esse palavra, pensamento né? de medo por causa da besta, mas depois, graças a Deus, eu entendi completamente o que a palavra estava querendo dizer. Mas, assim, foram 30 lições que eu estudei com Josefa Santana, minha mãezinha na fé, amo muito. Oh, E, sabe, Gabi, na segunda lição, eu já queria me batizar, já me Olha, foi entreguei. amém. rápido. Foi? Eu completei as 30, claro, mas na segunda já foi, assim, um ponto crucial. Por quê, Márcia? Porque eu lembro até hoje do título, era As Boas Novas da Salvação. Assim, é claro que eu sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus que morreu na cruz. Eu via lá a imagem de Jesus na cruz, nas igrejas, pessoas com colares, né? Com cruz e Jesus, então, mas eu não entendia, de fato, o porquê daquilo tudo. E o plano, Jesus, o né? Filho de Deus que morreu na cruz, muito menos o plano da redenção. Eu não sabia nada Pra disso. quê e por Pra quê? Se a quê? gente não tinha nem pedido também Já por isso, né, tinha Márcia? assistido várias vezes o filme de Jesus, na época da Semana Santa, né? Que tá até perto de chegar. E eu me emocionava muito. Via Jesus curando, Jesus perdoando, Jesus, sabe, Mas sendo pra quem maravilhoso. aquilo, né? E eu me emocionava, mas eu não sabia ainda o porquê E pra da quem? cruz e para quem. E aí, quando Josefa começou a estudar comigo e rasgou, assim, todo o plano da redenção, eu fiquei, assim, de boca aberta, sabe? E Isaías 53, e os evangelhos. E aí eu parei e pensei, aquela cruz foi no meu lugar. Aqueles cravos e toda a dor, toda a vergonha que Jesus passou foi por mim. Deixou o céu, deixou tudo e veio aqui nesse mundo sujo de pecado, de dor, de, sabe? Eu me senti tão amada, tão valorizada, mesmo sem merecer. Ele foi além, pô. Eu sempre. Desculpa. Amém. Louvado seja Deus, porque toda vez que a gente reflete na cruz, deve ser esse tipo de emoção que nos assalta, né? A gratidão profunda a ponto de nos constranger. Muito, muito. Eu não sei nem como explicar, mas esse amor, ao olhar para a cruz, a minha vida foi transformada. Eu me senti completamente amada e completa. Nele eu tenho tudo que eu preciso. Amém. Nesse Ô, amor eu glória! mergulho e sou feliz demais. E todo aquele vazio que eu sentia, sabe? Foi completado por esse amor. Jesus morreu para me salvar, para me perdoar, para me dar uma nova vida. E esse Amém. amor, eu sempre falo que esse amor, ele é transformador. E muitas pessoas, Jesus me ama, mas se esse amor não entrar na sua vida, não mudar, não valeu de nada. É verdade, Márcia. Entendeu? Porque ele é Seria um amor transformador. não correspondido, no caso, né? Isso, exatamente. É Um verdade. amor não correspondido. Mas assim, quando ele chegou e mudou e me mostrou a cruz, me mostrou o amor, a graça, o perdão, eu me rendi. O amor de Deus me fez me render e me entregar. E eu entendi, até cito muito o Salmo 40, que diz que ele me colocou nos lábios um novo cântico, né? Me pôs os Tirou de um pés sobre uma tremor, rocha te tirou de e um me colocou nos poço. lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E foi Amém. isso que aconteceu comigo. Amém. Amém. E um novo hino mesmo, porque Sim, a partir daquele momento, então, você já saiu da banda, teve que cumprir é. contrato, como é que Eu foi? terminei. Olha, Deus é tão maravilhoso que quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu estava com 17 anos, né? Fazer o estudo bíblico. Ia Então, como completar o dono 18. da banda era meu tutor, né? Eu era de menor. Então, eu completei 18 no dia 19 de março. No dia 29 de março de 2003, eu me batizei. Então, Amém. tudo no tempo certo. E você recebeu todo o amparo daquela família de Deus, né? Sim, graças a Aí Deus. com José 18 já também podia acolheu. tomar as decisões já sem Sim, a sem opinião do tutor, precisar. no caso, né? Exatamente. E Deus foi te conduzindo para te tornar uma cantora gospel. Porque depois que eu comecei, estudei a Bíblia e fui percebendo tantas coisas maravilhosas que eu não conhecia em termos de profecias, em termos daquelas perguntas, né? Quem eu sou, para onde vou, por que que eu tô aqui? E a O que Bíblia me acontece após a respondendo tudo. morte? Isso. Eu morria de medo de
de morrer, porque eu achava que não existia vida após a morte, que a pessoa morreu e nunca mais vai existir. Isso me trazia muita angústia. E aí veio Jesus e diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí pronto. Aí foi um alívio, Jesus né? diz: eu vou voltar para buscar vocês. Aí pronto, a minha vida se completou. Mudou. De Aí saber fez que sentido, né? há um Deus que me ama, que está comigo e que vai voltar para me buscar, para nos buscar. Então, As assim, eu palavras. vivo com esperança. Amém. Eu tenho essa esperança viva no meu coração. E Amém. nada nesse mundo pode apagar. Amém. Porque, assim, quando a pessoa não conhece Deus verdadeiramente, ela sempre está sendo buscando algo para completar, para alcançar. Tem gente que acha que vai ser feliz se tiver 1 milhão na conta, se tiver uma casa na praia, se tiver o melhor carro que existe. Mas isso não tem nada a ver. Quando você tem Cristo, você não precisa de nada disso. É As verdade. pessoas Nada só disso. descobrem isso quando elas conquistam e não preenchem o vazio. Exatamente. Continua com o vazio. Espera Tudo passar uma isso- vida inteira se sacrificando para alcançar. Quando alcança, não é nada disso. Tá, Tá me aqui, enganaram. tá aqui do mesmo jeito, porque o vazio é do tamanho de Deus e nada nesse mundo pode, né? É um lugar comum, né? Preencher E esse só vazio. Deus vai Só preencher. Ele mesmo, né? Mas as pessoas, através dos testemunhos, vão tendo pinceladas e insights para contribuir para que elas também desenvolvam sua fé, Com né? certeza. E elas só vão poder descobrir se elas experimentarem, derem uma chance a Deus. As Exatamente. palavras de Deus são transformadoras. A Bíblia é maravilhosa. Você gente. disse que ouviu Jesus falar que ia voltar, que te ama, e isso mudou a sua vida. Mudou. Palavra, Perdoa. Sim. a palavra de Deus transforma. Qualquer vírgula que saia da boca de Deus tem o poder de transformar e de tornar contínua uma vida que está estagnada. Palavras transformadoras. Você ouviu de uma esperança que nem você sabia que precisava. Porque Deus sabe o que a gente precisa muito mais do que a gente. Mas é bonito ver que você, como jovem, estava disponível. Você não titubeou, você não colocou na balança. Não negociou e nem barganhou, né? Tem uma história aqui na Bíblia, em Mateus capítulo 13. Eu gosto muito dessa parábola da pérola, que um certo homem vai num campo e enquanto ele está ali mexendo na terra, ele encontra uma pérola. Então ele sai, vende tudo o que possui, a gente não sabe o que ele possuía, mas é provável que ele tivesse muitas coisas, para comprar aquela terrinha que tinha uma pérola. E quando é questionado que ele estava louco, que ele estava vendendo um monte de coisa para comprar uma única terra, enquanto que no mundo a gente quer acumular coisas e Não não é. ficar com uma única, nem uma única mulher os homens querem ficar, né? Uhum. Nem os homens, nem as mulheres. Não dá para ser um só. Mas ele diz que ele tinha encontrado, não era uma pérola comum, não era a realização de um sonho simples, humano. Ele tinha encontrado uma pérola de grande valor, né? Ele tinha encontrado o sonho de Deus, no seu caso, né? Ele Isso. tinha encontrado o caminho ideal. Ele encontrou o que nem ele sabia como perguntar para ter resposta. E pensando nessa parábola, eu pensei aí na sua história antes de vir. Porque você encontrou o que, na verdade, você não sabia o que estava procurando. A gente não sabe se quando ele estava ali mexendo na terra, ele estava procurando a pérola, mas ele estava procurando alguma coisa. E é engraçado que o próprio Deus se permite ser encontrado. Na verdade, nós não o achamos, ele sempre esteve à nossa procura. E às vezes a gente complica o caminho e ele faz novas rotas. E ele não desiste da gente, né? Ele não desiste meu até Deus. nos encontrar. E às vezes nos encontra com incrível. 16, e aí a gente posterga para 18, para 20, para 50, para 60, para o leito de morte. E até aquele momento ele está lá, esperando a gente ir para os braços dele e suprir esse vazio. O GPS divino está sempre atualizado, né? É verdade. Ele É está verdade. sempre atualizando as rotas para poder se encontrar com o ser humano. É lindo. O cuidado de Deus é perfeito. Como ele sabe, os caminhos dele para nos fazer entender, fazer se mostrar assim que está com a gente é tremendo. É E tremendo. depois lindo dessa demais. experiência, Não tem como Márcia, dizer, não, isso aqui foi Deus, porque só ele sabia não disso. tinha como, É né? lindo esse cuidado. Eu sou encantada com isso. Por isso que eu falo do amor de Deus o tempo todo. Jesus ama você, Jesus cuida de você de maneira especial, de maneira até personalizada. Amém. Sabe? Deus conhece o seu nome, sabe onde você mora, ele sabe o que vai no seu coração, na sua mente, ele quer ser o seu melhor amigo. É verdade. Ele é maravilhoso. Amém. Louvado seja Deus. Mas aí, beleza, você tomou a decisão, se batizou com 18 anos, e aí?
continuou cantando na banda, saiu logo de imediato? Já tinha planos, por exemplo, que você já imaginava que poderia Boa ser uma pergunta. cantora gospel e desenvolver uma carreira musical? Porque, por exemplo, eu não tive essa oportunidade, né? Como jogador, eu não poderia Sim. jogar, por exemplo, num time evangélico gospel, né? E que não jogasse aos sábados, né? Mas os cantores têm esse privilégio, né? De continuar Verdade. exercendo um Verdade. ministério, quer dizer, só mudar só agora o foco. E aí você já tinha esse plano nessa época? Quando eu conheci, né, o amor de Deus, o evangelho, o plano da salvação, eu fiquei tão maravilhada que eu falei, meu Deus, eu preciso compartilhar isso aqui, as pessoas precisam conhecer essa verdade maravilhosa. Então, a princípio eu pensei, eu vou ser uma obreira bíblica, um evangelista, fazer alguma coisa. Claro que no fundo eu tinha um sonho, eu sabia que a partir dali eu iria só cantar, louvar a Deus, né? Porque jamais eu iria, depois de conhecer Jesus, estar cantando no mundo, cantando, vendendo ilusão, aquilo que eu não acredito, isso é incoerência. Não Márcia, Verdade. tem nada a ver como é que eu sou de Jesus. Eu tenho que falar da vida, do perdão, da libertação, da cura, né? Esperança. Da esperança, da vida eterna. E eu tô falando, eu creio numa coisa e vivo outra, isso não tem olha para condição. aquela câmera e É essa aqui? fala isso com carinho para muitos jovens, da incoerência de ser de Jesus e continuar como conduto para o que Exatamente. não é de Jesus. Dá um recado aí. Se eu pudesse dizer para você, jovem, primeiro que eu sou assim encantada com os jovens, eu fico muito feliz quando eu vejo jovens servindo a Deus. A Bíblia diz que jovens, vocês sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. E se eu pudesse dar um conselho, meu conselho é que você ame Jesus de todo o seu coração, de Amém. verdade. Porque eu sei que você tem sonhos, tem expectativas, mas coloque tudo isso nas mãos de Deus e ame Ele de todo o seu coração. Entregue seus desejos, seus sonhos, suas vontades nas mãos do Senhor. Deixa Ele conduzir a tua vida e busque agradar o coração de Deus. Busque viver assim diz o Senhor. É a melhor escolha da sua vida. Amém. Eu, no ensino médio, na faculdade, onde eu estivesse, eu sempre fui um testemunho do Senhor. Porque Ele morava no meu coração e eu só podia transbordar dele. Ele sempre morou, desde que eu conheci, né? Ele sempre mora no meu coração. Então eu não podia falar de outra coisa. Então, se às vezes você se sente perdido sem saber o que falar, passa mais tempo com Deus. Leia mais a Bíblia, mergulhe nas histórias, converse com Jesus sobre aquela história, passe mais tempo de qualidade com Deus, através de louvor, vai para a natureza, se conecta com Ele verdadeiramente, pede a Ele, Senhor, eu quero te encontrar, eu quero te amar, eu quero te sentir, quero que o Senhor me mostre que está comigo, Ele vai se revelar para você. Deus quer andar contigo, assim, sabe, aquele parceirão maravilhoso. É Deus, Ele ama você demais e Ele quer usar a sua vida, quer que você Amém. transborde através do Espírito Santo. Peça a Deus que te batize todos os dias com o Espírito Santo e Ele vai derramar o amor no seu coração, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo derrama o amor no nosso coração. E cada Amém. vez mais você vai amar o nosso Deus. Maravilhoso Deus. E sabe que a Bíblia diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama Jesus busca agradar a Ele, busca viver a obediência. Amém. Essa é a coerência do cristão, né? Exatamente. Amém, mulher poderosa na palavra. Glória a Deus. Que Louvado seja Deus. essa porção do Espírito transborde aqui para todos nós, para a irmã, para mim, para Amém. Vitor e para Todos quem está nos nós. assistindo. Eu não tenho dúvidas disso. A gente mora na mesma cidade, né? Você anda por aí servindo, a gente de vez em quando também está servindo, E se encontra de vez em quando, viajando, né? Nas mas a programações. gente vai ter que ter outros podcasts, talvez não para te entrevistar, mas para você participar, né? Uhum, será um prazer. Contribuir. Quanto mais igrejas junto, mais o nome de Cristo é glorificado, né? Amém, com certeza. Marcinha, você também é fonoaudióloga, né? Uhum. Fonoaudióloga, minha língua até embolou aqui, Marcinha. Vai ter que Eu trabalhar com preciso de ela, uma fono, vai ter que fazer um trabalho específico aí. Ah, você tem uma oratória maravilhosa. Ô, Meu glória! Eu Deus, já ia é uma perguntar, bênção. Marcinha, tá Eu aqui legal. pensando, meu Deus, o novo tempo tá perdendo essa menina, Jesus. Amém. Mas Deus tem um tempo para tudo, É né? verdade. E de repente Salvador precisa de um lugar Sim. desse, né? Deus Com é certeza, perfeito. com certeza. Mas sim, a gente vai precisar mesmo gravar outro, porque Vamos, eu nosso tempo preciso já estourou, dessas né? mulheres. Não estourou, mas a gente é bom sempre guardar um pouquinho para Com depois. certeza. E tem mais, viu? Porque vocês parem para pensar. Eu parei de cantar na banda, saí da banda, me batizei, entrei para a igreja, me tornei cristã, mas e aí, o que aconteceu? O que eu fui fazer, né? Os Justamente. próximos Vai capítulos. ficar, porque ó, Nadson ficou que ia voltar. Mas eu vou voltar. Cobrem a Nadson, viu? Um monte ficou aí para o segundo período, mas você vai voltar. Voltarei, Em nome fé de em Jesus. Deus. Todos eles, mas eles estão me enrolando. Mas Vai é ter que isso. ajustar a agenda, né? Só tem que Coincidir. ajustar.
Mas que bom que você começou esse processo e minha mente está aqui já girando em algumas coisas. Por isso que eu estou embolando a língua, porque eu estou vendo aqui muitas possibilidades com você, né? Quando a gente se une, a gente é mais forte. Com E a intenção certeza. aqui é transbordar, porque as Amém. pessoas precisam. E Verdade. se nós temos recebido de graça, precisamos dar de graça. E nós somos chamados a ser testemunhas, né? Amém. Vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Então, você é um testemunho de Jesus. É uma grande responsabilidade, por isso a gente está ligado à videira para poder frutificar. Foque em permanecer na presença. O resto vai fluir, vai acontecer pela presença dele em nós. Amém. Amém. A gente vai indo para o final e eu queria. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu não. Só fiquei curioso para saber a segunda parte, né? O que aconteceu com a vida dela depois de ter escolhido a Cristo. Quer dar um spoiler, Marcinha? Quer ou não quer? É melhor deixar os Então gostinhos não, ficando mais. você vai ficar na curiosidade. Eu e todo mundo que assistiu, né? Porque vai ter que voltar e a Muita gente, coisa aconteceu, gente. e a gente já pode Como marcar foi que para eu me logo, né? tornei, né, uma cantora evangélica, uma cantora cristã? Como foi isso, né? E foi? como que Porque no você dia do meu tá, batismo né? aconteceu um milagre. Eu vou contar depois pra você. Eita, agora, mas vamos marcar logo já, Vamos, né? vamos, Para não sim. demorar. Isso. A gente está chegando aí nas vésperas da Semana Santa, né? Sim. Então vão surgir muitos convites. Nessa câmera, irmã, eu quero nela aqui. A gente está chegando nas vésperas da Semana Santa, vão ter muitos convites, porque o Espírito de Deus há de conduzir um instrumento dele para te convidar, para que você possa ouvir sobre essa cruz, sobre essa redenção, sobre essa graça e de repente ter o seu encontro. Enquanto Márcia falava da cruz, a cruz é algo que deve mexer com todo ser humano. Eu, antes de me batizar, não entendia. Eu não pedi para quê, por quê, para quem. E mesmo depois de me batizar, eu continuei sem compreender. E a partir daquele momento, eu passei a orar todos os dias a Deus, para me fazer entender o que a cruz tem a ver comigo. E a cruz tem tudo a ver comigo e tem a ver com você também. Então, aceita o convite, porque ele vai chegar e você vai lembrar que o programa te disse isso. Aceita o convite que vai chegar. Se não chegar um convite, busque, procure. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Vá a uma igreja adventista, ouça a Semana do Calvário e a partir daí compreenda que grande amor fez Cristo ser pregado numa cruz, com pregos tão grandiosos, enferrujados, com o espinho cravado em sua fronte, com o coração inchado que fez surgir água ali, mostrando um processo inflamatório extremo, com o pulmão também, como a gente diz aí, com uma infecção pleural, porque quando ele foi transpassado, saiu sangue, saiu água. Um Cristo que foi esmurrado. Cristo levou murro no rosto por causa de você, por causa de mim. Cristo foi cuspido, foi chicoteado. Sabe que na ponta do chicote tinha pedaço de vidro, de aço, de osso, de dente, e a sua pele era dilacerada. Queridos, Cristo morreu na cruz para que você pudesse receber o que é dele, a vida. Ele recebeu o que é seu, a morte. O mínimo que nós temos que fazer é agradecer. E para Deus agradecer é entregar a nossa vida e viver para Ele, por Ele. Então, em nome de Jesus, Ele te ama sim, mas se você não compreender a cruz, você vai passar uma vida na igreja ou religiosa e não vai ter esse encontro que Marcinha teve. E o que nós desejamos aqui é que você tenha o encontro da sua vida com palavras que vão transformar o seu viver. Nós cremos nisso porque somos o Pode Crer podcast e queremos motivar você a crer. Busque uma igreja na Semana Santa e o Espírito de Deus há de falar com você. Deus te abençoe.